Olá, pessoal. Então, olha só, antes de eu continuar e mostrar como eu resolvi a questão aqui do nosso desafio, eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito de como buscar informação na internet eh, sobre expressão regular, tá? Na verdade, sobre qualquer coisa, mas aqui eu vou falar especificamente de expressão regular, tá? Se você procurar no Google alguma coisa do tipo, por exemplo, JavaScript, se eu buscar aqui regex, por exemplo, opa, JavaScript regex, desse jeito, olha só, no meu caso aqui, já apareceu de primeiro, né, esse site developers.mozilla.org, tá? Isso aqui, esse site aqui é muito bom para a gente encontrar informação, tá? Ele mostra a informação de maneira bastante aprofundada, digamos assim, tá? Algumas coisas que a gente procura no Google, principalmente, pode ser que apareça como primeiro resultado esse site aqui, o W3 Schools, tá? Eu aconselho, sempre que você precisar saber alguma coisa um pouquinho mais a fundo, procura sempre olhar nesse site aqui. O meu conselho é até fazer o seguinte, ó, MDN, tá? Colocar MDN e procura o que você quer, tá? No caso aqui, ó, por exemplo, vou clicar nesse primeiro link aqui. E tá lá, ele já me mostra ali, ó, exec, teste do objeto regexp, tá? Tem o match, tem o replace, o search que eu mostrei. Olha só, posso trabalhar com expressão regular dentro de um split também, tá? Mas, por exemplo, olha só, se eu procurar aqui, clicar em match, olha só que legal, ele mostra. Mesma coisa, ó, ele mostra o que eu passo para a função, uma string, fala o que ele retorna, né? Ó, retorna um array, tá? E aqui embaixo ele me mostra ó, o que tem dentro dessa array, né? Então o índice 0 é sempre a string que foi encontrada. O do índice 1 até o índice n, que é aquela questão dos grupos, né? Aí o index, o input que a gente viu, tá? A expressão regular, ó, ela tem sempre uma propriedade last index e tem algumas propriedades também, por exemplo, ignore case, global e multiline, ele vai sempre mostrar se a expressão regular foi passada aqueles parâmetros, né, aqueles modificadores, tá? I, G ou M, tá? E o source é o texto a qual foi buscado, né, a string. Tá? Então, ele é bem detalhado esse site, tá? Então, sempre que você tiver alguma dúvida, quiser se aprofundar um pouquinho mais, tente procurar nesse site MDN e procura o que você quer, tá? Bom, muito bem. Então, falando sobre isso, vou até fechar esse cara aqui. E aí a gente precisa resolver o nosso desafio, né? Qual que é a ideia? A ideia é que eu tenha uma URL, né, uma URI, e eu transforme os parâmetros que foi passado na URL, né, os parâmetros que foram passados na URL, eu transformo isso num objeto, tá? Eu não precisaria trabalhar com expressão regular nesse cara, tá? Daria para resolver eu fazendo loop, fazendo split, por exemplo, tá? Para quebrar uma string e transformar em array, só que vai ser muito mais código, tá? Sinceramente, eu vou digitar muito mais código. Com expressão regular, a coisa vai ficar muito mais simples, tá? Vamos lá, eu vou abrir aquele nosso site aqui, esse regex aqui, e vamos fazer um teste, olha só. Então, vou procurar aqui http, sei lá, teste.com.br /index.html e aqui eu vou começar a passar os parâmetros, tá? Então, por exemplo, olá vai receber mundo e, sei lá, vou colocar user vai receber Daniel e também eu quero falar que o ID vai receber aqui 123, tá? Então, qual que é a ideia? Isso aqui é uma URI normal, certo? A ideia é que eu transforme esse cara aqui em um objeto. Então, vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Olá, mundo, certo? User, eu quero que isso aqui, no final das contas, vire Daniel e por aí vai, tá? Muito bem. Bom, a minha dica aqui é a gente sempre procurar, começando, né, a escrever as nossas expressões regulares,
pelo começo, né? Da onde eu quero começar a buscar. Então, se eu sei que eu quero começar a buscar daqui para frente, então olha só, eu vou vir aqui, ó, e começar a buscar por interrogação, tá? Só que interrogação numa regex, ela é um quantificador, né? Ela é um quantificador. Então eu não posso utilizar esse cara dessa forma aqui. Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que escapar esse cara, tá? Então olha só, escapei a interrogação e ele já está ali, ó. O que ele está buscando? Ele está buscando exatamente esse ponto de interrogação aqui, tá? E aí depois do ponto de interrogação, o que eu quero buscar? Eu quero buscar quantas strings, né? Quantas letras, né? Quantos caracteres alfanuméricos. Então, vamos lá. Barra W. Olha só, já buscou ali o ponto de interrogação e a letra O, né? Só que este barra W, o que eu quero? Eu quero colocar um sinal de mais aqui, tá? Por quê? Porque daí ele vai vir aqui e vai até aquela palavra olá, tá certo? E depois disso, o que eu quero? Eu quero buscar o quê? O igual, né? Eu quero buscar o igual e, de novo, esse cara aqui. Olha só, já tenho ali, ó, o olá igual a mundo. Tanto o olá quanto o mundo, eu vou precisar ter acesso a esses caras lá no JavaScript. Então, eu já sei fazer isso. Eu vou precisar envolver esses caras em alguns grupos, olha só. Tenho ali alguns grupos, tá? Olha só. Agora, o que eu tenho? Se eu passar o mouse aqui, ó, vou aumentar o zoom. Olha lá. O que eu tenho no grupo 1 tenho olá e no grupo 2 eu tenho mundo, tá? Bom, eu poderia continuar escrevendo essa expressão regular da seguinte forma, né? E comercial, ó, pegou ali, e aí eu vou duplicar isso aqui, tá? Vou duplicar isso aqui, ó, desse jeito. Pronto, tá lá. Já tenho ali, ó, aumentar o zoom um pouquinho, já tenho ali alguns grupos, tá vendo? Eu tenho o grupo 1, grupo 2 e por aí vai, tá? Grupo 3 e grupo 4. Mas eu vou fazer diferente, eu não quero fazer isso aqui. O que eu quero, na verdade, é que essa expressão regular aqui, ela case tanto se começar com um ponto de interrogação, quanto se começar com o e-comercial. Olha só, se eu colocar o e-comercial, aí eu já tenho dois matches, né? Esse cara, olha lá, user Daniel, e esse cara, ID 123, tá? Então, eu quero começar essa expressão regular falando assim, ó, seleciona para mim sempre que começar com ponto de interrogação ou um e-comercial. Tá? Então, eu vou colocar esse cara dentro de um grupo. Olha só, dentro de um grupo, tá? Tirar essa barra aqui. É isso aí. Coloquei esse cara dentro de um grupo, agora eu só preciso colocar aqui também um ponto de interrogação, tá? Por que aqui eu não precisei escapar? Porque dentro de um grupo, aliás, dentro desse colchetes aqui, né? O ponto de interrogação, ele possui o valor literal. Ele é uma interrogação de verdade mesmo, tá? Ele não é um símbolo, digamos assim, certo? Então, agora eu já tenho a minha expressão regular pronta. Olha só como não foi difícil, né? Foi bem tranquilo. Aqui eu posso ver, ó, tenho um match, que é com dois grupos, tenho outro match com dois grupos e mais um match com dois grupos, tá? Muito bem, copiar esse cara e vou vir aqui no meu brackets. Olha só, aliás, deixa eu fazer o seguinte, né? File Save As. Esse cara aqui vai ser o 25 regex. Eu vou escrever URL, tá? Ou URI, pode ser, tá bom? 25 regex URI. Vou salvar. E aí, o que eu vou fazer? Esse cara aqui vai sair fora. Esse cara vai sair fora. Esse cara aqui, eu vou colocar a nossa string, né? A nossa URL. E a expressão regular eu vou colocar aqui, dessa forma aqui, tá certo? Muito bem. Qual que vai ser a string? Eu vou até copiar daqui. Vou copiar esse cara daqui e colar aqui. Prontinho. Esse jeito aqui, tá? Dá um tab aqui, tirar esses consoles.logs. Bom, qual que é a ideia então? Eu vou fazer um loop, tá? Enquanto casar, né? Enquanto tiver esse cara aqui, enquanto tiver isso aqui, enquanto tiver isso, eu vou incluir dentro de um objeto
essas propriedades. Então, essa propriedade com o valor desse cara aqui, tá certo? Então, eu vou criar algumas variáveis. Então, olha só, var arr, e também eu vou criar uma variável aqui, parâmetros, desse jeito, tá? E aí, o que eu vou fazer embaixo aqui é o seguinte, while, eu vou falar, enquanto esse cara for igual a minha regex aqui, ponto exec, olha só, str, enquanto esse cara aqui for verdadeiro, o que eu vou fazer? Parâmetros, no índice aqui, ó, eu vou colocar uma propriedade com o valor ARR no índice 1, né? Então, ARR no índice 1. Se você lembrar, o índice 0 é a string, né? É o texto encontrado, tá? Então, esse cara vai ter uma propriedade que é, por exemplo, nesse caso, vai ter uma propriedade chamada olá, e o valor dela vai ser o mundo. Então, vou fazer da seguinte forma, olha só, ARR no índice 2, tá? E no final, eu vou mostrar aqui um console.log ARR. Vamos testar? Eu vou abrir esse arquivo no Chrome. F12. Olá, off undefined, vamos ver por quê. Vou colocar um debugger aqui para a gente entender. Colocar aqui, abrir no Chrome. F5. Vamos ver o que aconteceu. ARR, só inspecionar aqui, ó. ARR é isso aqui. Olá, mundo. Muito bem. Voltando aqui. Parâmetros. Ah, é que eu não trolei um objeto aqui. Eu tenho que falar que esse parâmetros é um objeto, tá? Então, eu vou fazer da seguinte forma, ó. Desse jeito aqui, tá? Muito bem. Se eu testar de novo, olha só. Tirar esse debugger. É isso aí. F5 aqui. É isso aí. Console null. Parâmetros. Não é ARR aqui, obviamente. É parâmetros. F5. E tá lá. Olha só. Tenho um objeto contendo as propriedades, né? As propriedades que estavam lá na URL, tá certo? Eu poderia até fazer um pouco diferente, olha só. Poderia falar que esse cara aqui vai receber o quê? Window.location.href, tá certo? Se a gente for lembrar disso aqui, olha só. Esse cara aqui é a minha URL, tá? Se eu passar parâmetros aqui, olha só. Eu já apaguei dali, não tem problema. Olá igual a mundo e user igual Daniel e ID igual 123, tá? User igual a Daniel, aqui comi uma bola aqui. E ID igual 123, vamos dar um Enter. Window.location.href é exatamente tudo isso aqui. Se eu quiser ser mais específico, eu poderia colocar o search aqui, ó. Search, ele vai pegar só o search mesmo, só o que está sendo buscado, né? Mas, tranquilo, das duas formas vai funcionar, tá certo? Tanto é que, ó, eu deixei esse cara aqui, vamos ver se funcionou. F5, console, olha só. Olá, mundo, user Daniel. Se eu passar outro parâmetro aqui, mais um parâmetro lá, escrever esse cara aqui, olha só. Enter, tá lá, tá? Bom, galera, então é isso aí. Olha só como foi bem tranquilo, né? São pouquíssimos comandos para a gente ter coisas bem avançadas, digamos assim, né? Utilizando expressões regulares, tá? Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido essa parte de regex. No próximo vídeo, na próxima aula, a gente já vai falar de outro assunto. Até lá!